Então, esta é a primeira aula do semestre, né? O primeiro grupo de trabalho, Articulações Possíveis entre Psicanálise e Música, para esse segundo semestre. E eu quero começar até fazendo uma observação acerca dos textos que eu vou trabalhar. Eu não necessariamente... primeiro eu falei da canção, ainda não estava gravando, né? A canção que eu escolho é algo que me afeta no meu percurso, na minha trajetória de análise de formação, né? Então, é algo que é muito singular nesse sentido, né? O que traz algo para mim, que eu construo a partir daí. E o mesmo se dá em relação aos textos que eu escolho, né? Aquilo que me afeta, uma frase ou outra do texto, eu não busco fazer um resumo do texto, mas eu disponibilizo o texto para a biblioteca, né? Sempre os textos ficam na biblioteca, então os colegas podem, à vontade, né? Pedir ao Alexandre enviar. O mais importante, eu vejo assim, nesse trabalho, que eu me proponho a articular mesmo, né, o que é possível entre psicanálise e música, é buscar em cada texto aquilo que me toca e aquilo que, de alguma forma, eu consigo pensar a partir da música que eu estou escolhendo também, a partir dessa canção, no caso de hoje, que é Travessia, né? Então, hoje o texto escolhido foi da Castarré, né? Eu coloquei na divulgação a capa do livro, dos colóquios da voz do ano que eu vou trabalhar, que é o ano de 2013, e esses colóquios todos são organizados pela Claire de Lis, né? Então eu disponibilizo os textos também com a permissão dela. Então, essa é a capa, né? Então, aí vocês veem que eu coloco de voz a psicanálise de 2013. E na divulgação vocês encontram toda a referência dessa foto que a Claire de Lis fez para esse livro. Todos os autores, então, vão trabalhar a questão da dor, né? Seja pela morte, seja pela perda, seja pela dor, como que essa voz se coloca aí. Então, para começarmos a nossa conversa, eu pensei em irmos exatamente onde tudo começa, que é lá com o bebê, né, balbuciando. Esse vídeo me foi enviado pela Onesir, que está presente aí, e pela Tereza Nazar. Foi interessante porque duas analistas da escola enviaram o mesmo vídeo em tempos diferentes, né? E quando eu escutei esse vídeo, me veio uma questão muito assim provocativa para eu pensar essa nossa reunião de hoje, né? Quanto ao que o músico em questão, né, que faz o vídeo e tal, o que ele faz com a criança, né, com o balbucio do bebê. Então, eu pediria ao Alexandre que colocasse o vídeo, é um vídeo curtinho, de 1 minuto e meio, e a gente vai desligar as nossas câmeras para auxiliar um pouco esse delay que sempre há, né? E vamos assistir, a gente começa a conversar depois. Deixa eu desligar minha câmera. Está aparecendo o vídeo pausado, sim, a tela? Sim, sim, já aparece. Tem uma faixa em cima do bebê. É um aviso aqui que tem gente na sala de espera. Acho que isso eu não vou conseguir tirar, não, mas enfim. O Já som vai... saiu já a faixa. Saiu.
Então, É muito fofinho, gente. Coisa linda de vídeo. Sim, Ai, tô adorei. encantada aqui, babando, gente. Muito, Muito lindo. coisa mais linda. não é? E é muito interessante, quando eu escutei, eu fui tentar tirar a melodia, né? E há um intervalo que é um intervalo muito comum em muitas canções, né? Ele começa, os músicos aí presentes podem comentar, enfim, mas eu tentei ir mais pela questão de articular, né, com a nossa formação, com a nossa prática. Ele começa com uma quarta justa, né? É um intervalo que é muito presente nas canções e que é presente na introdução de Travessia, né? Vocês vão ver ao final da nossa conversa aqui que Travessia começa também com essa pá, 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 esse pá, pá, é um intervalo que dá conforto. Estamos falando dos ocidentais, né? Eu acho que é importante a gente recortar também isso. Para nós, é um intervalo confortável, né? E por que eu falo assim, para nós ocidentais? Porque, claro, existem outras notações, existem outras escalas, existem outras formas, né, de grafar, mas eu achei curioso porque a construção musical ela começa por aí, não é um intervalo que criança começa a brincar. A criança brinca com as terças, né? Unido, unite, tarará, tá, tá. É diferente. No entanto, ele coloca, né, musicaliza assim, e aí eu fiquei pensando, né, como é que a gente pode avançar nessas reflexões a partir desse conforto, né? Porque quando a gente vai pensar na morte, na perda, na dor, na nossa prática, no que a gente escuta, né? Onde que está um ponto que é muito sutil entre algo que conforte e algo que tire do gozo também, né? Jean-Michel Vivès vai trabalhar muito a questão gozosa da música, né? Temos aí esse elemento pulsional que se atrela também ao gozo, né? Na ciranda de psicanálise e arte, eu fui chamada a participar de uma mesa que se intitula Música para Humanizar. E ontem, no seminário, né, do grupo que trabalha o tempo da desumanização, eu estava comentando, né, nem sempre a música humaniza, né? Porque depende do que se faz com esses intervalos, né? Então, ele não escolhe um intervalo de uma tensão maior, ele escolhe um intervalo de conforto. E nós, o que fazemos com esse trânsito, né, do luto que às vezes é um luto importante de uma etapa que tem que ir embora mesmo, né? A gente aqui, quando aborda morte, aborda dor e a perda, né, que está implícita, não necessariamente é de uma coisa ruim, trágica, não só sair de uma etapa, fechar uma porta de alguma coisa repetitiva na vida também pode causar dor, né? Não é um trabalho simples, né? Não é um trabalho... E sabemos disso pelo que a gente escuta na clínica, né? Então, esses pontos de gozo, eu acho que são importantes da gente pensar, né? E como que isso musicalmente pode também dar esse conforto, que medida que há nesse conforto, né? Nesse conforto que, no caso, a quarta justa vai trazer. Bom, vamos lá, vamos tentar seguir nos slides para termos um tempo de conversa também. Eu não sei se tem mensagem no chat, vocês, se quiserem comentar, falar alguma coisa, vocês podem ir interrompendo, conversando. Márcia, deixa eu fazer um comentário sobre isso que você falou, que é interessantíssimo que você falou. Fala, João. Porque, assim, quando você fala da quarta justa, para quem não é músico, tá? A gente está falando ali numa escala de dó, por exemplo, dó, ré, mi, fá é a quarta justa, né? Uhum. Ela dá uma sustentação, dá um repouso, né? Uma nota de repouso. Mas é interessante que você falou, é assim,
você está tomando a ideia de quarta justa a partir do arranjo que eles fizeram em cima. Quer dizer, essa nota só se torna quarta justa em cima de uma tonalidade X. Né? O que é interessante da gente pensar, por exemplo, eu estava assistindo uma aula da Sandra, da colega Sandra Edler, que deu uma aula sobre sintoma no sábado, e ela falando sobre, teve uma parte que falaram sobre diagnósticos, etc. e tal, o Luiz fez uma intervenção, a Tereza também. Eu acho interessante, assim, que a gente... você falou uma coisa assim, super bacana, porque você toma um ponto inicial sustentado numa premissa, no caso, tonal. Se a gente pensar isso do ponto de vista da clínica, do olhar do analista, talvez seja mais confortável o analista começar com uma quarta justa, ouvir, né, por um vício terapêutico, por um vício clínico, ouvir a quarta justa ao invés de ouvir uma quarta aumentada, por exemplo, que é um trítono, que vai gerar uma grande base de dissonância, mas isso tudo ele faz sustentado numa premissa do desejo de analista, que a gente poderia figurar mais ou menos como a tonalidade que você está colocando em questão. Né? Quer dizer, o olhar do analista vai determinar se essa quarta é justa, ou se ela é uma tônica, ou se ela é uma terça, ou se ela é uma terça menor. E né? tentando pensar para além disso que você está comentando, João, porque eu acho bem legal isso que você fala, né? A Tereza Meloni fez um comentário aqui de Freud que citou gozo além do princípio do prazer, como perda. Entre gozo e conforto, Tereza, eu fico pensando nesse conforto que o intervalo musical daria para manter o sujeito aí. Isso é que eu fiquei pensando nesse gozo, né, em não abrir mão desse conforto, mesmo que esse conforto seja algo que o freie na vida, né, que o limite na vida, né, que o impeça de avançar. Né? Então, é por aí que eu fiquei pensando. E um pouco do que o João trouxe, a questão da música, que são padrões também, dependendo da cultura, não faz muito sentido o que a gente está discutindo, né? Mas pelo que ele coloca, né, desse desejo, como se fosse um parâmetro de medida, né, de até onde eu avanço, até onde não, quando eu escuto um relato doloroso, quando eu escuto algo que mexe com as entranhas, né, daquele sujeito. Em que ponto que a modulação da minha voz pode ajudar ou não? Em que ponto que o meu silêncio pode ser algo, né, para essa música desse sujeito ou não? E aí eu queria projetar o primeiro slide para a gente continuar pensando. Não sei se Tereza Meloni quer falar alguma coisa, mas a gente vai conversando. Se deu para você entender de que ponto que eu estou pensando, Tereza? Perfeitamente, obrigada. Tá. Então, quando a Casterhead coloca, né, essa citação, eu achei interessante também comentar, porque ela diz, né, os cantos mais bonitos, o texto é a voz, né, da dor, né, traduzindo, seria a voz da dor, quando escrita e cantada. Né? Então, ela pensa na voz na escrita e a voz cantada. Ela dá dois exemplos, de Marguerite Duras e de Maria Callas, né? Ela vai por esse caminho, mas eu acho que é importante a gente trazer para cá, né, algumas reflexões assim da nossa clínica e também da nossa formação. Né? E quando eu me deparei com essa frase, os cantos mais bonitos são os mais desesperados, né? Como se a dor suscitasse em nós emoção e sensibilidade, o que é esse desespero? Né? Como é que a gente pode pensar aí? Acho que foi João que falou no grito, né? Não, foi Pedro. Pedro falou sobre o grito. Né? O que vem aí, né? Em um canto? O que se coloca a serviço dessa emoção? Ela fala em canto, ela não fala em fala, né? Embora a fala tenha sua musicalidade, mas ela associa canto à dor, como se o desespero encontrasse ancoragem no que se coloca em melodia.
A voz aí em um canto que se coloca a serviço da emoção. E a gente vê isso na partitura de cada um, né? Quando o sujeito chora, quando muda o tom de voz, algo ali daquela música daquele sujeito mostra isso, né? Mostra isso que é cru, né? Que é visceral, que chega à clínica, sempre chega num acorde de sétima. Depois, Júlio, você explica, porque nem todos aqui vão saber o que é um acorde de sétima, mas é interessante você comentar, você fez uma analogia bacana aí. Vamos seguir, Alexandre, com o segundo? Aí, nesse segundo slide, eu destaquei, então, um pouco do que ela fala da Marguerite Duras, né? Ela diz que nós encontramos nela, na escrita da Marguerite Duras, solidão, né? Essa solidão profunda que nutre ódio e ciúme. Não são sentimentos, né, fáceis. Loucura e violência surda, diluídos na obra. Então, a gente vai encontrar pela história, Castarred vai trabalhar essa sublimação na escrita, né, na obra de Marguerite Duras. Então, ela diz, não há esse jogo do fordar, né, para quem não é psicanalista, o jogo que trabalha a separação, o jogo do carretel, lá que o Freud fala, né, da criança, do sobrinho, neto dele, acho que era isso, o sobrinho dele. Quem está mais antenado, por favor, me lembre, mas da criança que joga o carretel e faz forda. Oi? Neto dele. Neto dele. Faz forda. Na verdade, esse que mais tarde o Quiné vai trabalhar também isso, né? Que é esse som que de ir e vir, essa oscilação é que está no âmago desse trabalho, dessa elaboração, dessa separação. E a Castarred fala que em Duras não há esse jogo, não há essa... É algo duro, né? Algo que é a escrita que vai instaurar a separação psíquica pelo trabalho de sublimação, que a escritora vai engendrar na sua obra. Né? Então, num primeiro momento, Castarred trabalha no texto esse objeto voz, esse vazio, sendo bordeado pela escrita. Eu acho isso interessante também para quem não é da psicanálise, né, que não tem essa leitura necessariamente, de lembrar, a gente lembra, né, sempre, que voz aqui nada tem a ver com o aparelho fonador, né? Tanto que há uma voz na escrita. E eu acho legal porque ela vai fazer essa comparação, né, para a escrita e depois ela vai trazer para o canto. Então, esse buraco, esse vazio que é circundado em vários tempos, né, por esse objeto, esse vazio, esse objeto voz, que vai sendo bordeado pelo som, pelo silêncio, pelo canto, pelo grito, né, por várias formas, cada uma específica para cada sujeito, né? Da história desse sujeito, melhor dizendo, de como que isso se deu nesses 3 tempos pulsionais, né? O ouvir, ser ouvido, fazer-se ouvir. Então, é disso que se trata, né? Seja na escrita, seja no canto. Vamos para o próximo, Alexandre? Então, nas vozes, outro, né, recorte do texto é quando ela vai falar do canto. Nas vozes femininas das divas, pode falar, Tereza. Tereza Meloni? Eu não estou te vendo, mas pode falar. Peraí. Não, você não está me vendo, eu estou com a tela aberta. Agora sim, agora você... tá. É porque... Não, porque eu não sabia que você ia me dar a palavra tão rapidamente, até eu achar os ícones aqui. Eu fiquei pensando, quando você falou na escrita tem uma voz, você lembrou aí, né, os menos afeitos à psicanálise, que voz não tem nada a ver com o aparelho fonador, enfim, é uma questão pulsional.
Quando você falou há uma voz na escrita, eu fiz uma viagem muito louca que eu queria compartilhar aqui, vocês me aparem, por favor, a minha loucura, mas eu penso que quando se escreve, há uma voz no escritor, ou seja, há uma voz nessa escrita que está no escritor. Né? Sim. Quando o escritor escreve mesmo no sentido de colocar no papel, digamos assim, não há voz, mas essa escrita, aí já não é mais o escrito, é a escrita, provoca no leitor uma outra voz. E eu fico pensando, se eu não estou falando aí, da questão do mal-entendido. Porque se eu escrevo, não se trata disso, eu escrevo isso, você pode ler, não se trata disso. Entendeu? Sim, e mas eu acho ato interessante. o ato da escrita, eu penso que ele é mudo. Tem uma voz na pulsão de escrever e tem uma voz na pulsão de ler. E essas vozes são diferentes. É isso que eu estou querendo falar. E eu acho interessante isso que você está falando. João colocou aí Fernando Pessoa, né? Eu Sim. acho que tem uma questão aí, a meu ver, interessante também, de pensar que no momento em que o autor, né, que o escritor escreveu, perdeu, agora não é mais ele. É quem lê, Isso. é quem lê em voz alta, é quem lê leitura silenciosa, que de silêncio nada tem, né? Porque é uma leitura barulhenta para quem está fazendo. Porque Mas quando você ele lê com a escreveu, voz mas quando ele que você escreveu, havia uma Cada um voz lê com na a escrita própria dele. voz. O escrito é que não passa para o leitor, porque o leitor faz outra escrita. Eu penso assim, por exemplo, eu escrevo poesia, né? E quando eu escrevo poesia, tem uma voz. Sim. Quando a pessoa vai ler, eu estranho, né? Isso. Porque não é essa voz. É bonito isso, né? Há uma perda aí, e eu lembro do Freud, né? Citando o Picasso, a palavra mata a coisa. Quer dizer, isso da pulsão em si, da voz invocante, ela se perde aí quando ela atinge o outro, mas ela provoca a voz. É impossível, mesmo que você leia em voz baixa, como a gente diz, leitura silenciosa, como falavam nas escolas antigamente, você dá uma voz. Né? A gente pode até pensar em Joyce com isso. Eu li recentemente. A gente pode, Nadir. Tereza Nazar ia falar alguma coisa que eu não escutei. Tereza, as duas Terezas falaram junto e eu não consegui. Não, eu primeiro quero pedir desculpas que eu estava resolvendo problema de saúde com o meu médico. Enfim, e aí me atrasei. E aí eu peguei o bonde andando, mas peguei andando num bom posto, passando por um bom ponto. É interessante essa questão das vozes, né? Hoje, por acaso, eu estava lendo um texto de teatro interessante, porque falava o seguinte, agora eu não lembro o nome do autor, que já escreveu vários textos, já esteve no Brasil, Novarriná, será? Não lembro agora. E ele disse assim, eu vou olhar depois, eu checo e digo. Ele diz um negócio bem interessante, ele diz, cada vez que você escreve alguma coisa, primeiro, o primeiro leitor, se eu já sabia, o primeiro leitor é você. Mas quando você lê o que você escreveu, você lê com outra voz. E aquele que lê o seu texto, ele lê, olha que interessante, ele lê com uma voz outra também. Então, é sempre de um pupurri de vozes que se trata quando você aborda algum texto escrito ou falado. Né? Porque quando você fala um texto, ele implica também um escrito, né? Um escrito que comparece na voz. Eu gostei. Melhor, na fala. Na fala comparecem os restos de uma certa voz. E ele trabalha isso de uma maneira bem interessante,
nunca é a mesma voz que lê o texto, nem mesmo a do autor do texto. Eu gostaria de só fazer rapidinho uma observação à fala, né, da Teresa, não é? Márcia, eu não sei se você pensou, Marguerite Duras é uma escritora em literatura, mas também no cinema, em roteiro, né? Eu já li muito sobre... Não pensei, Pedro. Aí, por isso que me veio pela fala da Teresa, porque quando Marguerite Duras escreve para o cinema, é uma escrita que necessariamente, aí estou falando também de cinema, não é? É uma escrita que necessariamente supõe uma voz, não é? Tem uma coisa de ela querer ser escutada numa determinada voz. Estou falando de voz não como questão de aparelho, né? Mas a voz mesmo como enunciação, né? Por isso que o Alan Resnais, que dirigiu, por exemplo, Índia Song, acho que foi ele que dirigiu, não é? Essa coisa do cuidado em escolher minuciosamente o ator que vai fazer aquela voz, né? Ela tem que vir dentro da maneira que o autor, né, o escritor, no caso, ele encadeou, né, cada cena. Essa coisa de, na escrita, a voz ela já pressupor uma cena, né? Eu, como trabalhei com Michel Foucault, trabalhei muito com essa ideia, né? A cada vez que ele se preparava para dar uma conferência, já na escrita dele, ele pressupunha, né, uma voz, mas é aquilo que a Teresa disse agora, a voz com a qual ele quer ser escutado, né? Mas eu estou pensando justamente na forma da escrita de roteiro cinematográfico, porque eu estou pensando na Marguerite Duras como, né, escritora de roteiros e também como escritora de roteiros cinematográficos. Obrigada, Olha só, Pedro, posso falar só uma coisa que ele escreve aqui, o Novarriná? Valer Novarriná. Você tem que ler esse texto. Se você puder escrever o nome no chat, Teresa. Tá bom, vou escrever. Chama-se Teatro dos Ouvidos. Diz o seguinte: quando se escreve, olha que bacana, quer dizer, quando se fala sozinho, quando se usa, quando se queima seu tempo, sua vida, persistindo em falar sozinho, a gente deve se lembrar de ter sido um animal. A gente balbucia como um macaco velho que dança em solitário, que se obstina no seu dispêndio inútil, como um velho surdo que não ouve mais a orquestra, que dança e que vai cair. É muito bonito. Ele é um poeta. Muito legal. Eu vou colocar aí para você. Obrigada, Teresa. Eu queria escutar a Natália antes de passar para esse slide. Eu queria falar aqui na fila. Olha só, sobre ainda disso de quem escreve e quem lê, né? Eu fiquei pensando que na clínica a gente vê o sujeito, às vezes, muito causado pelo que o outro escreveu para ele em mensagem de texto, né? Tomando aquele escrito ali que vem do outro como alguma coisa assim, e não tem a voz ali exatamente. Então, você vê nitidamente que aquele sujeito está interpretando do jeito dele, né? Com o seu outro. A voz dele. Exatamente. Ou melhor dizendo, a voz nele. Né? A partir do sintoma dele. Né? A gente vê muito isso na clínica, né? E a gente vê muito hoje até eles falando assim, olha aqui, ó, eles querem pegar o celular para mostrar, né? Para provar que o outro disse aquilo. É até engraçado. E aí, outra coisa, Márcia, é que esse vídeo que você trouxe hoje, fantástico, me deu um quentinho assim no coração, maravilhoso. E eu pensei, quando eu assisti, até sugiro que você coloque no final, para quem não viu, né? Chegou depois. Eu acho que eu posso colocar o vale a pena. Disponível, porque a Teresa Nazar enviou, então ela conhece. Mas Ionesinha enviou também. Só uma observação sobre esse vídeo, porque assim, o que me chamou a atenção é que o bebê começa ali a balbuciar, né? E ele entra na voz do bebê, né?
E isso me fez lembrar o quantas vezes eu já não escutei a gente dizer que é o outro que nomeia as coisas para o bebê, né? E aí esse vídeo ele faz uma subversão, parece. Parece que o cara ali ele testemunha, né? E se Aquele deixa bebê conduzir, né? exatamente balbuciando, ele testemunha e ele entra, né, naquela voz. Então, tão bonito isso. Muito legal. Analítico, né? Eu achei. Nadir, você Aonde ia está o falar alguma coisa? sujeito, né? Onde está o sujeito, onde está o objeto. Sim, sim. Uhum. Muito legal, Natália. Mas é isso Obrigada. mesmo. Eu que agradeço. Nadir, antes de eu passar para o outro slide, você ia comentar alguma coisa? Sim, só para não perder o Aham. fio, quando você falou da voz, que a letra que também vem de uma voz, eu lembrei do Joyce, num pedacinho, num parágrafo que eu li do Philippe Julian, e ele fala assim, que ele cortava, Joyce, as cortava, ele as mastigava, jogando com a equivocação. Ele destruía as palavras inglesas e ria sozinho em seu quarto. Ele ria destas piadas, desses jogos. Ele ri sozinho, aí blá, 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 e ele fala, Joyce ri sozinho destes jogos de palavras, cortando as palavras que o atacam como se fossem metralhadoras, como balas de metralhadoras. Então, ele ouve, né? Ele é o sintoma puro da escrita em sua abstração. Ele aquela devia ser uma loucura, porque se a gente vê lá o Ulisses, eu nunca li, mas eu sei que é tudo entrecortado diferente, uma escrita totalmente diferente, e ele ouve aqui, ele começa a fazer esses jogos, né? Eu acho interessante, ele era metralhado por aquilo. E vale a pena, viu, Nadir, ler e ler em voz alta. Me lembro de Teresa Nazar fazendo um seminário sobre isso, sobre o Ulisses, né? E falando isso, é para ser lido em voz alta, como Finnegan's Wake também, enfim. Né? Posso falar? Fale, Teresa Meloni. Queria trazer para a clínica. Eu tenho trabalhado, a partir da minha clínica, a função do xiste na interpretação do analista como incidência no gozo. Aliás, isso me inspirou também a Lasnik, no Jornada Clínica, no caso que ela trouxe. Porque a voz do analista, na verdade, é esse fator que vai tocar a questão do objeto, da posição do sujeito enquanto objeto, né? Vai para além da questão do significante. Então, não importa muito o que o analista está dizendo, mas sim como ele coloca a voz naquilo que ele está dizendo, para que isso se torne algo que vá incidir sobre o gozo e não sobre a cadeia significante exclusivamente, como a gente faz as interpretações a partir de equivocações. Não sei se eu queria falar rápido para não tomar muito tempo. Bacana você trazer isso, né? Porque essa música que às vezes está no silêncio do analista, né? E que pode, eu fico me perguntando um pouco a partir disso, ser esse terceiro. Sim. Né? Muito legal. Não tem muito mais, mas é que eu quero que vocês escutem o Milton cantando, né? Porque eu acho que fecha. E aí, Natália tinha sugerido passar o vídeo de novo, eu acho que eu posso deixar a indicação ou mandar, porque a Teresa Nazar tem, a Unesir tem, e a gente pode deixar público isso, né? É um vídeo que está circulando, né? Que já circulou, aliás. Se der tempo, a gente, de repente, até retoma, porque eu acho que tem algumas coisas ainda a gente pensar aqui. Quando ela diz, né, quando ela traz esse canto que traduz dor e luto, separações e perdas, esse lirismo que nasce do encontro do amor e da morte. Né? Eu fiquei pensando nisso na nossa música, na música popular brasileira também. É um pensamento que me veio a partir de estudar para vir hoje aqui. Né? A voz no coração de uma utopia que ganha asas na música. Melhor do que palavras, a música das palavras, como nos primeiros dias de uma vida, eu acho que é um pouco que Teresa trouxe, Teresa Meloni. Né?
essa música das palavras. Vamos passar ao último, Alexandre, que é o que encerra com as minhas, enfim, com os meus pensamentos aqui, é dessa ópera como sublimação do grito, né, de todos os gritos, tanto de gozo quanto de dor, né? E a figura que ela traz no texto de Maria, que é de Maria Callas, né? Ela interpreta a nossa dor no coração da condição humana, por isso que se torna, né, para nós quem ela é. E eu fiquei pensando nesse fazer-se ouvir em travessia, né? Esse terceiro tempo desse sujeito no canto lírico, se isso se relança na nossa música, na singularidade de Milton Nascimento. E por que eu pensei nisso, né? Essa gravação, claro que Milton, na história dele, né, eu achei interessantíssimo eu ter feito a associação de Milton Nascimento, né, Nascimento, que é para tratar de morte, para tratar de perda aqui durante o semestre, né? Na trajetória dele, ele já deve ter gravado várias vezes a Travessia, né? Eu peguei essa que me chamou muita atenção, primeiro porque os instrumentos, né, eles cantam junto, né? E fica muito claro assim o canto de cada instrumento. Depois, porque o público também, né? E mais ainda, Milton ele prolonga a vogal lá quando ele fala, né? Vocês vão ver quando ele fala, não, quando ele canta, mas ele está falando, né? Quando ele fala do caminho de pedra, né? E eu fiquei pensando em algo que a gente, lá no começo das articulações entre psicanálise e música, falava da continuidade da vogal e dos cortes da consoante, né? Como ele trabalha isso em Travessia, em que momentos que ele vai fazendo isso, a delicadeza desse artista fazendo algo assim. Eu gostaria que a gente escutasse, né, para podermos até comentar um pouco. É um vídeo um pouquinho mais extenso, né? São 4 minutos, então vamos escutar, a gente vai precisar fechar as câmeras de novo e a gente Eu acho que a Tereza Meloni saiu, não vi aqui no chat, não sei, mas depois eu falo com ela, porque eu acho que a última colocação dela aqui para a gente tem muito a ver com isso que a gente escutou da interpretação, né? É interessante, não é, Márcia? Posso continuar? Oi, fale, Pedro. Nadir, você espera um pouquinho? Tá, vamos. Rapidinho, Então. eu queria falar sobre o que eu estou pensando, sobre essa modulação vocal que tende ao grito, não é? Eu tomo essa interpretação como um ato muito localizado, né? Nesse momento do Milton Nascimento. Essa canção me acompanha desde há muitos anos, né? Como você também, imagino. E eu olho muito esse momento, né? do Milton Nascimento cantando esta canção e me chama a atenção porque me vem aos ouvidos a maneira com que essa música soou para mim a partir do rádio, a partir do disco, né? Em que essa voz do Milton Nascimento ela surge, né, na sua juventude. É a primeira grande canção dele que o projeta na vida artística de fato, né? E eu olho aqui como há determinados momentos em que o grito se modula com muita, eu acho que com muita intensidade, né? Por exemplo, esses últimos versos, né? Vou querer amar de novo. A gente percebe que é uma modulação que vai num tom tão alto que tende ao grito, e ao grito que quase fora da melodia. É isso que eu queria comentar. Bacana, obrigada, Pedro. É verdade. Eu estou querendo ser psicanalista também. E acho assim que a participação ali, né, do instrumental, eu acho que também conduz a gente para essa, né, para essa experiência, né?
É que eu não tenho muita escuta para instrumento, isso é horrível em mim, porque isso aqui é para cantar, né? Eu Não fico muito tem ouvido absoluto. Muito menos, nem eu. Enfim, mas aqui o que a gente se propõe fazer, né, é uma conversa mesmo para ir escutando e aprimorando mais e mais, sempre, né, o ouvido para outros sons, né? E eu queria até fazer um parênteses, o tema, né, que eu me proponho trabalhar esse semestre é duro mesmo, né? Eu acho que Milton suaviza, ou leva a pontos, né, na viagem aí de cada um, que é um osso, né? Mas é o nosso ofício, acho que é isso mesmo. Não tem como aliviar, né? E nem é para isso. Fala, Nadir. Então, ouvindo o Milton, agora essa música também foi uma das primeiras músicas que eu consegui decorar a letra. Eu ficava cantando, eu era bem novinha. Ganhei um livro de redação numa aula que eu fui, eu era bem criança e tinha essa letra lá da música. Mas nunca tinha pensado nela como agora, né? Porque ele fala, primeiro ele quer morrer, e vou querer me matar, e depois ele fala, eu estou seguindo pela vida, me esquecendo de você, já não quero mais a morte, tenho muito o que viver, acho que é meio isso. Daí, e o Lacan, no Seminário 7, que eu estou lendo, tem uma hora que ele fala da pulsão de morte, e ele fala com a pulsão de morte como uma forma de poder recomeçar com novos custos, de uma vontade de recomeçar. Então, às vezes, a gente passa pela pulsão de morte, com essa coisa da morte, do luto, da perda, até que a gente consiga, então, acho que esse processo que o Milton faz na música, até que ele consiga seguir pela vida, esquecer daquilo que foi perdido, ou fazer a sublimação da dor, ou até do gozo que estava se passando ali na perda, na dor, para poder recomeçar com novos custos, recomeçar de novo. Muito legal, Nadir, porque é bacana você dizer que escuta essa música diferente, né? Você escuta de um outro lugar, né? E é isso mesmo, e cada um vai escutando de lugares outros, cada canção, né? É para isso. Fala, João, você levantou a mão aí. Mas, só fazer um comentário aqui que eu achei bem interessante, que eu nunca tinha reparado. Essa versão eu vi esses dias, faz pouquíssimo tempo, semana passada, dentre tantas, né? Mas eu reparei uma coisa que é bem interessante, que eu não, é muito sutil, mas da primeira parte para a segunda parte, onde tem uma resposta, a primeira, uma resposta lírica, eu quero dizer, no caso, né? Você vai perceber depois uma mudança sutil no arranjo, onde ele dá uma espécie de... Isso é bem comum na música, né? Modular, passar o tom, né, na segunda parte para dar um destaque diferente. Mas depois você repare como essa... Eu não sei se ele usa mais nonas, alguma coisa assim, é alguma coisa nesse sentido, que também é confortável, mas não é aquela questão da quarta do começo que você falou. Da introdução, né? E que se depois, repete, todo exatamente. momento volta, pá, 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 né? Sempre. Exatamente. Mas no arranjo de cordas, na segunda parte, depois, só esse comentário, depois você dá uma olhadinha, que tem uma coisa, eu não consigo perceber, eu não tenho essa capacidade toda. Mas depois assim, a gente conversa, não tem problema. Legal. Bacana você atentar para isso, né? Porque é uma sutileza, você está falando de um ponto de tensão aí, pelo que eu estou escutando, né? Na virada, né? Alguém falou de uma sexta aí, então, mas eu não estou falando do arranjo vocal, propriamente dito, mas eu estou falando de uma questão dentro do arranjo instrumental mesmo. Mas eu acho que esse acidente, digamos assim, acidente que a gente fala em música é isso, né? Quando há um ponto de tensão. Isso se dá na minha escuta, né? Porque tem uma base de conforto aí. E aí o músico vai poder brincar, né? Porque tem o público, você vê que o público vai junto. Essa introdução que se repete, que se relança, né? Que vai e volta, toda é o Fordá mesmo, né? Vai e volta. Com certeza. Obrigado. Retorna a introdução. Mas para ter os acidentes, quaisquer
tem isso que segura, né? Esse holding, né? Algo que está sustentando aí. E que quando a gente pensa, né? Estou viajando aqui junto com vocês, mas quando a gente pensa na clínica, tem momentos que é isso mesmo, né? Algo da música da voz, né? Do analista dá um holding ali, segura algo para que outras coisas possam aparecer, né? Fiquei pensando nisso. Em momentos difíceis, em momentos de silêncios prolongados, em momentos de choro, não sei. Fica a questão aí para os meus colegas pensarem junto comigo. Acho que a Cecília falou de alguma coisa do caminho de pedra, foi, Cecília? Que humilhou? Eu acho que a extensão dele, né? Pura respiração. Para qualquer... Pura respiração. Não sei se tem mais algum comentário aqui. A Tânia estava falando que ele solta a voz no intervalo de sexta. Eu só queria fazer essa observação, né? Porque a gente está articulando música e psicanálise, esses intervalos vão aparecendo aí para a gente pensar também, né? O que fica, talvez, assim, para traduzir, né, se é possível, esse pensamento da música, é a possibilidade de fazer todas as solturas de voz, ou os arranjos, ou o que seja, por uma base que está ali, sustentando. Essa é a minha hipótese, né? Eu fico pensando nisso. Enfim, acho que está na hora, né? A gente tem uma atividade depois, às 7h30. Eu queria só, primeiro, agradecer a participação assim, de vocês. Eu vou pedir o chat para poder pensar, né? E trazer, no mês que vem, algumas outras ideias em um outro texto do mesmo livro, mas queria avisar que no mês que vem vai haver uma mudança de data, então eu vou para o final do mês de setembro, para o dia 27, às 5h. Tá? É claro que isso vai ser divulgado mais para frente, mas a gente vai continuar com Milton, né? E creio eu que a canção será a Ponta de Areia. Estou buscando um texto para poder conversar a respeito, mas a sequência será essa. E bacana. Agradeço imensamente. Fala, Tereza, oi? Não, eu disse bacana. A minha associação está indo por aí. Morrendo de pena de não ter podido pegar desde o princípio. Chato isso. Então, pois é. Eu estou velha, tenho que me tratar. A premência do tempo não dá para passar o videozinho, Natália, mas eu pedi que o Alexandre passasse depois para vocês. Quem não escutou, quem não pôde, chegou atrasado e tal, enfim, pode pedir para o Alexandre que ele remete o vídeo para você. Acho que a única atrasada fui eu. Mas você foi que me mandou o vídeo junto com a Onesírio, então... Eu sei, mas eu queria estar desde o início, era essa. Mas ele, tá certo. Obrigada, Márcia, amei. Ele remete para a gente pelo e-mail, é isso? Pelo e-mail ou pelo WhatsApp, não tem problema. Eu posso mandar para você, Pedro. Vocês podem pedir para mim também, Nadir também. Eu vou pedir porque eu quero ouvir mais essa coisa da voz do bebê. Eu envio para você. Me interessa. Porque para mim foi muito mudança. Temos outra atividade às 7h30, encontro com vocês por lá e até o próximo mês, dia 27. É o mesmo link. É o mesmo link que é uma atividade aberta também. Eu não vou nem encerrar, gente. Eu só não vou encerrar. Pode deixar quem quiser aqui? Ficar, pode ficar. E eu já mandei um vídeo no chat aqui, quem quiser baixar. Eu vou beber uma água e volto. Obrigada de coração aí pela participação.